Commodities são basicamente produtos primários, tipo matérias-primas. Elas são os pilares da economia global, a base de tudo. Pense em coisas como petróleo, trigo, ouro, café, soja. Todas essas coisas são commodities. Elas são importantes porque são usadas para fazer praticamente tudo. O petróleo vira gasolina, o trigo vira pão, o ouro vira joia, e por aí vai. E como as commodities são tão importantes, os preços delas impactam bastante a economia global. Se o preço do petróleo sobe, o da gasolina sobe junto. E isso pode causar inflação, por exemplo. Entender o que são commodities é importante para todo mundo, para entender como a economia global funciona, e até para tomar decisões melhores com o nosso próprio dinheiro. Existem vários tipos de commodities, e elas são geralmente divididas em categorias. As mais comuns são commodities agrícolas, energéticas e metais. Commodities agrícolas são coisas como trigo, milho, soja, café, laranja. Basicamente, os alimentos que a gente usa no dia a dia e que também servem para fazer outros produtos, tipo ração para animais e etanol. Commodities energéticas são petróleo, gás natural, carvão, aquelas que a gente usa para gerar energia elétrica, para abastecer carros e caminhões. E os metais, como ouro, prata, cobre, ferro, alumínio. Esses são usados em várias indústrias, desde construção civil até eletrônicos e joias. Os preços das commodities dependem da oferta e da procura, ou seja, da quantidade disponível e da quantidade que as pessoas querem comprar. Se tem muita coisa disponível e pouca gente querendo, o preço cai. Se tem pouca coisa e muita gente querendo, o preço sobe. Vários fatores influenciam a oferta e a procura. O clima, por exemplo, pode afetar as commodities agrícolas. Uma seca pode diminuir a produção de café, por exemplo. O crescimento econômico, por outro lado, pode aumentar a demanda por energia. Quanto mais um país se desenvolve, mais energia ele precisa. Ouro. Um porto seguro. O ouro é um metal precioso valorizado há séculos. É considerado um porto seguro, porque os investidores costumam comprar ouro quando estão preocupados com a economia. Ele é usado para fazer joias, moedas, objetos de decoração e até em algumas aplicações industriais. O preço do ouro é afetado por vários fatores, como a situação da economia, eventos geopolíticos e o humor dos investidores. Commodities agrícolas, alimentando o mundo. As commodities agrícolas são essenciais para a nossa sobrevivência. São a fonte da nossa comida, de fibras e vários outros produtos. As mais importantes são trigo, milho, soja, arroz, café e açúcar, só para citar algumas. Os preços são afetados por fatores como clima, pragas e políticas governamentais. Negociando commodities. Um mercado global. As commodities são negociadas em mercados globais, onde compradores e vendedores do mundo todo fazem negócios. Algumas das principais bolsas de commodities são a New York Mercantile Exchange, NYMEX, a Chicago Board of Trade, CBOT, e a London Metal Exchange, LME. Negociar commodities pode ser arriscado, mas também pode dar lucro. O impacto das commodities na economia. As commodities têm um papel fundamental na economia global. Elas são a matéria-prima para os produtos e serviços que usamos. Os preços delas impactam o crescimento econômico, a inflação e as taxas de juros. Por exemplo, quando o preço do petróleo sobe, o custo do transporte também sobe, o que pode causar inflação, já que as empresas repassam o aumento para o consumidor. Entendendo as commodities no dia a dia. As commodities podem parecer algo distante, que só economistas precisam entender. Mas elas fazem parte do nosso dia a dia. A comida que a gente come, a roupa que a gente veste, a casa em que a gente mora, tudo isso depende de commodities. Entendendo como elas são produzidas, negociadas e consumidas, a gente entende melhor a economia global e o nosso lugar nela.